A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Mais um motivo de alegria, meus irmãos, estar aqui para estar anunciando a palavra da salvação, amém? Porque Jesus está voltando para buscar os seus escolhidos, amém? Então, meus irmãos, hoje eu quero falar a respeito do poder da oração. Quando nós oramos a Deus com fé, sem duvidar do poder de Deus, porque tem muita gente, meus irmãos, que ora, mas não tem aquela fé, duvida do poder do Senhor. E para nós estar falando sobre a oração, eu quero falar a respeito de Ana, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, e o versículo 9. A Bíblia nos fala, meus irmãos, de uma mulher chamada Ana, que era esposa de Eucana. Eucana tinha duas mulheres, uma chamada Ana, a outra chamava Penina. Meus irmãos, essa Ana ela não podia gerar filho porque o próprio Deus tinha ali cerrado a madre de Ana. Ana ela não podia gerar filho, Penina gerava, mas Ana não. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que por Ana não gerar filho, não poder gerar filho, Penina ficava caçoando, ficava zombando dela. Ficava zombando dela. Vamos chegar a respeito da oração. Penina ficava zombando dela. Então Ana começou a se sentir ali desprezada, porque, meus irmãos, naquela época, a mulher que não pudesse ali ter filho, muitas das vezes era desprezada, era muitas das vezes zombada. E Ana, meus irmãos, era uma mulher que tinha muita fé em Deus. Ana é uma mulher que não perdia o controle quando recebia alguma ofensa. Tanto é que Penina, quando zombava dela, não respondia à altura. Quando Penina ficava caçoando dela, ela não levantava, como se diz, né? Ela não pagava com a mesma moeda. Então, meus irmãos, Ana, cansada de tanta afronta dali da sua rival Penina, ela resolveu orar ao Senhor. Olha que lindo, meus irmãos. Por mais que Penina ficava caçoando de Ana, a ação que ela teve não foi responder à altura. Ela colocou os joelhos no chão e começou a orar a Deus. Tem muita gente que se diz cristão, meus irmãos, quando é ofendido, quer responder na mesma moeda. Quando sofre uma afronta, quer responder na mesma moeda. A arma que Ana usou foi a oração, colocou os joelhos no chão para orar. Porque Ana ela não podia gerar filhos. Então a Bíblia diz que Ana começou a orar a Deus. Aí que eu quero falar a respeito da oração. Ana tinha uma fé grande com o Senhor. Ana tinha ali uma fé tão grande com Deus que ela começou a orar a Deus e pedir a Deus ali que desse ela uma criança, que desse ela um filho. Meus irmãos, Ana tinha tanta intimidade com Deus que ela não somente pediu a Deus um filho, mas também escolheu o sexo da criança. Ela tinha tanta fé em Deus, ela tinha tanta fé, a fé dela é tão grande que ela escolheu até mesmo o sexo da criança. Ela disse: Senhor, se tu atentares para a tua serva e me desse um filho varão, a ti eu te darei por todo o dia da tua vida. Meus irmãos, essa Ana ela orava desse jeito para o Senhor. E a Bíblia diz que o sacerdote chamado Eli, vendo ela ali, mexendo a boca, orando a Deus, achou que ela estava embriagada. O sacerdote falou assim: mulher, tu está embriagada a essa hora, aparta-te do vinho. Ana não respondeu com a mesma altura. Sabe o que Ana falou? Ana falou assim: eu não estou embriagada, eu estou aqui orando ao Senhor. Eu estou clamando as minhas petições ao Senhor. Sabe o que eu entendo, meus irmãos? Que quem ora com fé não ora para mostrar para ninguém. Quem está conversando com o Senhor não ora para se aparecer. Ana orava somente nos pensamentos, movia somente os lábios de Ana. Ana estava em comunhão com o Senhor. Ana tinha tanta comunhão, tanta fé, que ela não somente pediu uma criança, que ela não podia ter filho, mas ela escolheu também o sexo da criança. E Deus, meus irmãos, concedeu a petição dela, porque ela não duvidou do poder de Deus, meus irmãos. Então, se você não duvidar, meus irmãos, se você ter fé, Deus vai conceder o desejo do seu coração. Se você orar a Deus com fé, sem duvidar, Deus vai te dar aquilo que você está pedindo. Só que antes de Deus te entregar o que você está pedindo, meus irmãos, Deus não vai te entregar algo para que vai fazer você afastar dos caminhos de Deus, não. Se o que você está pedindo lá na frente for fazer você desviar dos caminhos de Deus, Deus não te entrega.
Ah, pastor, irmão, eu não sou pastor, mas as pessoas me chamam de pastor, mas irmão. Talvez alguém fale assim, mas irmão, me prova isso na Bíblia. Me prova isso na Bíblia, está lá no livro de 2 Timóteo. Glória a Deus. Lá no livro de 2 Timóteo, aliás, no livro de Tiago, capítulo 4 e o versículo 3. Livro de Tiago, capítulo 4 e o versículo 3, está escrito assim a palavra de Deus. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para gastardes em seus vossos deleites. Olha para você ver, meu irmão. Pede e não recebes. Por quê? Porque pedes mal para gastar em seus próprios deleites. Talvez tem pessoas que pedem coisa, meus irmãos, que vai fazer a pessoa afastar dos caminhos de Deus. Mas não foi o caso de Ana. Ana somente pediu um filho. Somente um filho. E Deus viu que aquele filho não ia afastar ela dos caminhos de Deus. Tanto é que nasceu ali Samuel. Nasceu ali Samuel. Todos sabem a história de Samuel. Samuel foi ali um profeta, um servo de Deus, a qual ele usou ali para ali ungir Davi como rei. Deus enviou Samuel lá na casa de Jessé para ungir Davi como rei. Chegando lá na casa de Jessé, aprontaram-se os filhos de Jessé e Samuel ali lá ia ungir. Só que nenhum deles era o rei. O último que Samuel lá ia ungir, na hora que Samuel levantou a mão para ungir, Deus falou assim para Samuel: Samuel, não unja porque não é. Você está vendo o coração. Aliás, você está vendo a aparência. Eu vejo o coração. Assim diz o Senhor. Aí então Samuel perguntou: mas acabaram-se os filhos? E Jessé disse: não, ainda tem o menor. Era Davi que estava lá cuidando das ovelhas, mas não é sobre Davi que eu quero falar sobre Ana. Então, meus irmãos, Deus concedeu a petição de Ana, porque Ana orou com fé. Ana não duvidou do poder de Deus, meus irmãos. Então, quando você orar a Deus, meus irmãos, ora com fé que Deus vai ali te entregar aquilo que você está pedindo. E outra coisa, meus irmãos, não é porque aquilo que você está pedindo a Deus está demorando que Deus não esqueceu de você, não. Deus nos entrega na hora certa, no momento certo. Talvez a tua bênção que você está pedindo a Deus, Deus não te entregou ainda porque você ainda não está preparado para receber. Deus está te preparando primeiro para te entregar essa bênção. Deus está te preparando primeiro. Talvez se Deus te entregar essa bênção antes da hora, você sai dos caminhos de Deus. Talvez tem pessoas que se Deus entregar a bênção antes da hora, afasta dos caminhos de Deus. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja apenas atrás de bênçãos. Tem pessoas que estão na igreja apenas para buscar um casamento. Tem pessoas que estão atrás da igreja apenas para arrumar um casamento e receber bênção, mas não está atrás da salvação. Meus irmãos, porque quando a gente é liberto pelo Espírito Santo de Deus, o nosso prazer está em ser salvo. Quando a gente é liberto realmente pelo Espírito Santo de Deus, a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar. Porque a gente sabe que quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, o nosso Deus acrescenta as outras coisas que são necessidades, mas a prioridade é a salvação da nossa alma. Então, meus irmãos, Deus concedeu a petição de Ana, porque Ana orou a Deus com fé. Ana teve fé, ela não duvidou do poder de Deus. Você lembra que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Jesus falou assim: Marta, retirai a pedra. Marta, duvidando, falou assim: Senhor, mas já é de 4 dias, Lázaro já está até cheirando mal. Jesus continuou: Marta, retirai a pedra. Quando Jesus fala retirai a pedra, Jesus está falando a pedra da dúvida. Não duvida do poder de Deus. Não duvida, não é porque está demorando que Deus esqueceu. Deus não tem amnésia. Deus, ele vai te entregar na hora certa. Mas o que Deus quer é que você ande em obediência. Deus, como Deus falou ali para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. E Jesus disse ainda mais que maldito é o homem que espera de Deus só nessa terra. Porque tem pessoas que buscam, que vai na igreja apenas para adquirir coisas terrenas. Mas a prioridade é o reino de Deus. Ele vai acrescentar. Deus sabe a sua necessidade. Deus sabe a minha necessidade. O prazer de Deus é que nós venhamos buscar a nossa salvação. Ele sabe que nós precisamos, tenha fé. Busca primeiro o reino de Deus. Se você está precisando de uma bênção, Deus vai te entregar. Mas busca sua salvação em primeiro lugar. Ande em obediência com Deus, na santificação do corpo, da alma e do espírito.
Peça a Deus para que você venha ter força para continuar até o fim. Por mais que venha as afrontas, por mais que a bênção está demorando a chegar, não desanima. Lembra a Bíblia diz também ali que Deus curou os 10 leprosos, mas quantos que voltou para agradecer? Somente um. Somente um voltou para agradecer. Então não desanime porque você não recebeu a sua bênção, basta ter fé, que Deus vai te entregar na hora certa, meus irmãos. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas a promessa de Deus, Ele vai cumprir na sua vida. Mas é no tempo dEle. É no tempo dEle. Deus está te preparando antes para te entregar essa bênção, amém? E outra coisa, meus irmãos, tem pessoas que ficam chateadas de ver pessoas recebendo a bênção primeiro. Meus irmãos, se alegra ver alguém recebendo algo ali, primeiro que você se alegra, meus irmãos. Amém? E meu irmão, que Deus te abençoe, tenha fé no Senhor, não desanima, não sai da presença de Deus, porque Jesus está voltando para buscar os seus escolhidos. Tenha fé, não duvida, continue clamando. A Bíblia diz orar sem cessar. Amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, amém? Que eu estarei postando mais palavras de salvação, de edificação, amém? Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus, amém?